Houveram momentos e lugares na Coreia do Norte, em meados da década de 1990, que uma grande fome varreu grande parte da população. Não era incomum que pessoas desaparecessem. Eles estavam morrendo na casa dos milhões. E aqueles que tinham recursos para se alimentar também sofriam com rumores sombrios. Tudo porque pessoas diziam: não compre carne se não souber de onde vem. O medo do canibalismo por conta da fome devastadora dentro do país começou a se espalhar. As pessoas evitavam comer carne nos vendedores de sopa da rua e alertavam as crianças para não ficarem sozinhas à noite. Pelo menos uma pessoa em Chongqing, que é a terceira maior cidade da Coreia do Norte, foi presa e executada por comer carne humana. Um oficial militar desertado que fugiu com sua família para a China repetiu a mesma história de terror que há muito se espalhava no país. Ele dizia: as pessoas estão ficando loucas de fome, elas devoram seus próprios familiares. Esse tipo de coisa está acontecendo em muitos lugares. Com o passar do tempo, a crise da fome na Coreia do Norte diminuiu, mas as histórias de homens e mulheres que consomem seus próprios familiares sempre voltam à tona. Tudo isso acontece porque o país ainda não consegue garantir as condições básicas de subsistência do povo norte-coreano, pois a maior parte da arrecadação do país é utilizada em armas nucleares. A fome levou a histórias de canibalismo. Pessoas foram presas e executadas por consumir até mesmo seus filhos. Obviamente, o governo norte-coreano faz todo o esforço possível para que histórias como essa não vazem para a mídia, principalmente a ocidental. Ainda mais porque supõe-se que a Coreia do Norte tenha amenizado seu problema de fome com a ajuda alimentar de potências estrangeiras que são consideradas inimigas mortais. Para se ter uma ideia, o líder norte-coreano Kim Jong-un reconheceu formalmente que seu país enfrenta escassez de alimentos. O próprio Kim disse: a situação alimentar das pessoas está ficando tensa. E no vídeo de hoje, vamos saber como está a situação da fome atualmente na Coreia do Norte. E saberemos de uma história onde 2 soldados teriam executado uma família por causa da fome insuportável. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui, vale a pena, eu te garanto. E não se esqueça de ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal. E deixe o seu like, ele é extremamente importante para que o núcleo da Terra cresça cada dia mais. Kim Jong-un disse que o setor agrícola não conseguiu cumprir suas metas de grãos devido aos tufões do ano passado, que causaram inundações no país. Há relatos de que os preços dos alimentos dispararam em 2021. Um exemplo seria o quilo da banana, que está custando por volta de $45. A Coreia do Norte fechou suas fronteiras para conter a disseminação da pandemia. Então, como resultado, o comércio com a China despencou. A Coreia do Norte depende da China para alimentos, fertilizantes e combustível. Para piorar, o governo norte-coreano investe a maior parte dos seus ganhos em armamento nuclear. Além de não sobrar dinheiro para a alimentação do povo, leva o país a enfrentar sanções internacionais impostas por causa de seus programas nucleares. Isso levou ao caso do soldado norte-coreano, que deveria ter um salário que garantisse ao menos sua alimentação, e o levou a executar uma família para comer.
Veremos um pouco mais adiante essa história que acabou vazando para as mídias ocidentais. Voltando ao líder Kim Jong-un, ele falou sobre a situação alimentar no Comitê Central do Partido dos Trabalhadores, que é o único partido governante do país. E para você ver o quanto essa história é absurda, clique no card que vai aparecer no final desse vídeo, para você conhecer uma matéria que mostra o luxo da vida do ditador do país. Voltando à polêmica reunião do Partido dos Trabalhadores, Kim disse que a produção industrial nacional cresceu cerca de 25% em relação ao mesmo período de 2020. Porém, ele fez uma rara admissão de privações iminentes, convocando os membros do partido a travar outra marcha árdua, que seria uma marcha mais difícil, a fim de aliviar o sofrimento do povo. E para você entender, marcha árdua é um termo usado pelas autoridades da Coreia do Norte para se referir à luta do país durante a fome dos anos 90, como falamos no início desse vídeo. E essa fome ocorreu quando a queda da União Soviética refletiu na Coreia do Norte, que ficou sem sua importante ajuda externa. O número total de norte-coreanos que morreram de fome na época não é conhecido, mas as estimativas chegam a 3 milhões de pessoas. Quando Kim Jong-un assumiu o cargo do seu pai, ele prometeu ao povo um futuro mais próspero. Ele havia dito que os norte-coreanos teriam carne em suas mesas e acesso à eletricidade. Isso não aconteceu. Agora ele está tendo que preparar a população para um trabalho mais árduo. Ele está tentando justificar sua falha, usando como desculpa a pandemia global, dizendo às autoridades do partido que a situação em todo o mundo está ficando cada vez pior. Com tão pouco acesso a informações externas, ele pode inventar qualquer tipo de situação, dizendo que as coisas estão ruins em todos os lugares, não apenas na Coreia do Norte. E sabemos que realmente a economia foi abalada no mundo inteiro, mas os países mais estruturados seguraram gastos em diversos setores para não deixar a situação da fome colapsar. E a Coreia do Norte, por outro lado, não tem segurado seus investimentos no setor militar, tendo lançado inclusive uma feira bem organizada para mostrar o seu poderio bélico. Kim Jong-un também disse que os esforços para derrotar a pandemia serão uma guerra prolongada, sinalizando que o fechamento das fronteiras não acabará tão cedo. E essa é a preocupação de muitas organizações de ajuda, pois a fronteira fechada impede a passagem de alimentos e remédios. Muitas ONGs tiveram que deixar o país sem conseguir fazer com que os suprimentos entrassem e chegassem à população. A Coreia do Norte sempre disse ser autossuficiente, e com as ameaças que o governo faz às nações ricas, é improvável que peçam ajuda. E se o governo continuar rejeitando todas as ofertas de assistência internacional, serão as pessoas que pagarão por isso, e histórias de canibalismo sempre estarão em alta. E agora vou contar a história dos soldados que invadiram a casa de uma família pobre para poder se alimentar. Dois soldados de uma unidade de engenharia militar em Hwoirong, província de Hamgyong do Norte, fugiram depois de assassinar 2 moradores, segundo o jornal Daily NK, dirigido por desertores norte-coreanos. Esta unidade de engenharia era encarregada de construir paredes de concreto e fios de alta tensão ao longo da fronteira entre a Coreia do Norte e a China. Uma fonte na província disse ao jornal Daily NK que as autoridades norte-coreanas divulgaram avisos de procura pelos soldados, que teriam matado essas 2 pessoas. De acordo com a fonte, os soldados da unidade de construção de engenharia militar em Hwoirong sofrem de fome extrema e frequentemente deixam os canteiros de obras para roubar alimentos em áreas residenciais. Esses 2 soldados foragidos invadiram um jardim de infância em uma área residencial. Enquanto tentavam roubar comida de seu depósito e refeitório, eles foram descobertos por uma pobre professora de jardim de infância junto da sua mãe, que moravam em uma pequena casa no local.
Os soldados decidiram por executar mãe e filha impiedosamente. Depois que os dois soldados executaram as mulheres, eles roubaram toda a comida e desapareceram. Após o incidente, o Ministério da Segurança do Estado e o Ministério da Previdência Social da Coreia do Norte, junto de unidades militares locais, isolaram a área. No dia seguinte, as autoridades da província de Hamgyong do Norte emitiram uma ordem para capturar os dois soldados, expandindo o pedido para todo o país. E de acordo com a fonte, os residentes de Hwirong e outros distritos fronteiriços da província de Hamgyong do Norte ficaram bem preocupados. O povo norte-coreano tem motivo para manter esse pânico, pois um relatório da ONU no final de 2021 alerta para o risco de fome intensa da Coreia do Norte. Os norte-coreanos lutam diariamente para levar uma vida com dignidade, e o agravamento da situação humanitária poderia virar uma crise, destaca no relatório Thomas Ojea Quintana, relator especial da ONU para Direitos Humanos. Porém, a Coreia do Norte não reconhece a autoridade do relator da ONU e nem coopera com ele, além do governo norte-coreano não responder perguntas da mídia estrangeira. Ações internacionais tentam ajudar Kim Jong-un, pelo menos na questão da fome, mas parece que o líder norte-coreano é irredutível nessa questão. Deixa aqui a sua opinião na questão da fome na Coreia do Norte e conta pra gente se no seu país a população está totalmente livre desse problema. E não deixe de assistir o vídeo que mostra o dia a dia de Kim Jong-un, o que ele faz, o que ele come e com quem ele se relaciona. Muito obrigado por você chegar até o final desse vídeo. E se você não é inscrito, já sabe, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E não se esqueça de ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal. E deixe o seu like. Ele é extremamente importante para que o núcleo da Terra cresça cada dia mais. E a gente se vê na próxima matéria. Beleza? Valeu!